E esse dia vai terminar muito bem, porque estamos juntinhos, conectados mais uma vez aqui na Vibe Mundial. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda vocês, ouvintes da Vibe Mundial e também ouvintes aqui do Portal da Cura. Graças à permanência, ao acompanhamento, à presença de vocês, todos os sábados eu, Paty Kovacic, estou aqui ao vivo na Portal da Cura, ao vivo aqui na Vibe Mundial, transmitindo da Paulista, sempre uma conversa com uma proposta mais leve, sempre uma conversa com uma proposta de nos conduzir a caminhos mais harmoniosos, né? De nos conectar com uma vida onde a gente faça mais sentido, onde a gente tenha mais verdade, mais sinceridade nos nossos dias, onde a gente consiga viver nossos processos internos e externos de uma forma mais harmoniosa, sempre procurando caminhos que façam mais sentido. Afinal, enquanto estivermos vivos, sempre haverá a oportunidade de encontrar um caminho qual faz sentido, né? Um caminho que traga um resultado diferente. E sobre estarmos aqui, estarmos vivos, trazerem mais consciência, hoje o nosso programa traz um convidado muito querido, que pude conhecer ele recentemente, já durante a pandemia, e esse convidado é o Dalmo Duque. Ele vai falar um pouquinho sobre a vivência, principalmente sobre o projeto social que ele faz aqui na Baixada Santista, se não me engano, ele vai confirmar direitinho aqui, mas aqui na Baixada, aqui no Litoral Paulista, com a educação, a prevenção do suicídio. Então, quais são os caminhos, quais são os sinais que a gente não percebe, ou às vezes a gente estranha, mas não dá a devida atenção, e quantas vezes a gente deixa de acolher um irmão, né? Ou até mesmo acolher os nossos próprios sentimentos, né? Então, muitas vezes o processo de adoecimento, ele começa de uma forma simples, né? Mais cedo eu vi uma postagem da nossa colega Eliane Riski, que logo vai estar participando aqui do nosso programa, e Reinaldo Riski, falando sobre as formas que a gente adoece, né? O adoecimento, ele começa de uma forma simples, é uma palavra não dita, né? Uma mágoa que a gente tenta, né, engolir, acolher, uma tristeza não vista, né? Um sentimento não compartilhado, o qual ele vai crescendo de uma forma dentro de nós, tomando proporções que quando a gente percebe sozinho, mais do que nunca a gente não consegue sair dali. Então, como que a gente pode olhar para esse cenário de uma forma diferente? Quais são esses sinais, essas dicas, né? Para a gente se fortalecer ao ponto de se sentir à vontade e pedir ajuda, ou também ficar desinibido e ajudar aquele próximo, né? Às vezes a gente tem medo de entrar na intimidade do outro e a gente pede a oportunidade de ajudar alguém, Dalmo. Então, eu acho que essa falta de liberdade que a gente tem, né? Até mesmo para amparar o outro, é uma coisa que a gente precisa mudar urgentemente. Então, essa é a nossa conversa de hoje. Dalmo Duque, o programa Estação Amizade. Vamos falar sobre prevenção de suicídio aqui no Portal da Cura. Antes de entrarmos com a voz dele, com a história dele, eu queria fazer aqueles convitinhos especiais. Aliás, antes até dos convitinhos, eu queria mandar um abraço aqui pro nosso amigo Jean, que todo sábado está aqui cuidando de mim, cuidando de vocês, ouvintes. E durante a semana ele também pega muito no meu pé. E isso eu agradeço demais, Jean, demais. E agradecer aos meus patrocinadores, que graças a vocês a gente continua aqui unindo cada vez mais pessoas, procurando uma vida mais leve, procurando formas de integrar conceitos, filosofias, a medicina natural a essa medicina que a gente vive tradicional, tão intensa e tão importante. Então, eu convido vocês para acessarem os meus canais sociais, canais digitais, né, para me acompanharem durante a semana toda. Paty Kovacic está no Instagram, eu estou no Facebook e no YouTube. No YouTube tem todos os programas que são transmitidos aos sábados aqui. Então, desde o primeiro programa lá em 2020 até agora, a gente tem todos os programas ali separado por listas também, assuntos. Uma das principais listas que eu tenho ali, né, além de projetos sociais, tratamentos e práticas integrativas, mas a principal lista é aquela listinha dedicada ao método Kovacic. Então, o método Kovacic, essa terapia natural sem efeito colateral destinada a pacientes com câncer, desenvolvido por Estevão Kovacic há 70 anos atrás, aqui no Brasil, logo ali no Jabaquara. Então, a família seguiu cuidando das pessoas e nos últimos 15 anos, uma rede de voluntários grande, coordenada e desenvolvida pela Associação Estevão e Maria Kovacic, segue tratando e atendendo, recebendo
recebendo as pessoas da mesma maneira que Estevam Kovacic fazia e trazendo resultados maravilhosos para o câncer. Então, convido vocês para acessar esse material e qualquer dúvida, ouvintes, eu sempre falo, manda mensagem para mim, me liga, me escreve, vamos interagir. Seja você uma pessoa que recebeu o diagnóstico da doença, ou seja você alguém que está cuidando de uma pessoa que está com essa doença, ou alguém que se preocupa com essa causa, assim como eu me preocupo com a causa que a gente vai conversar hoje. Então, meu telefone é 11, que eu falo de São Paulo, 95595-5465. Então, é 95595-5465. E se você está me ouvindo aqui na Vibe e quer participar do programa, quer trazer sua história, né, o seu comentário, a sua pergunta, conversar com o Dalmo, é 3171-0221 ou 3262-4490. 3171-0221, 3262-4490. Agora, sem mais delongas, Dalmo, muito, muito obrigado por você ter vindo. Seja bem-vindo por mim, pela equipe da Vibe, por todos os ouvintes da Vibe Mundial, e que essa conversa seja abençoada e que chegue aos corações e mentes de todos que precisem dessas palavras. É isso aí. Será. Uma conversa que certeza vai atingir o coração das pessoas tristes, né? Solitárias e angustiadas, que é o nosso foco, né? Dar voz a essas pessoas, né? No mundo que a gente vive é muito importante. São essas pessoas que desistem da vida, né? Então, quando elas têm apoio, elas voltam para a vida. Sim, então, se sentem mais hoje a gente vai mais seguros. vai chegar ao coração deles também. Né? E é lógico, pouco eu sei sobre esse processo e muito eu quero aprender com você e muito aprendo com os ouvintes que pediram, inclusive aqui ao vivo no programa e escrevendo para conversarmos sobre o suicídio. Mas é delicado, né? Eu sinto que, assim como as pessoas vêm conversar comigo sobre o câncer, elas estão cheias de dedos, porque existem muitos medos que envolvem, né? Como conversar, como abordar a risco da morte iminente. O suicídio, ele é um processo completamente oposto, né? Porque... Tabu, né? Também. Justamente. Tem essa questão do tabu, isso que eu quis dizer, mas ele é oposto no sentido de vida e morte, né? Ele é uma... É difícil. Como interagir com isso? E talvez eu queria começar perguntando para você como você... quem é Dalmo e como o Dalmo chegou nesse projeto, no programa Estação Amizade, que eu acho que muito do Estação Amizade deve ter do Dalmo, né? Tem. E hoje o Dalmo tem muito do Estação Amizade, né? De amigos, né? Nós que passamos pelo CVV. Mas o Dalmo é uma criança de 6 anos que morava no interior de São Paulo, numa vila de funcionários do Ministério dos Transportes, que eram os meus pais, meus avós, né? E uma noite eu acordei de madrugada e a minha mãe chorando na varanda de casa. Aquilo eu fiquei, né? O que está acontecendo? E naquela noite a gente soube que um tio nosso deu um tiro no ouvido. Meu pai. Então essa cena da minha mãe chorando, tentando dizer para mim e para os meus irmãos o que tinha acontecido, né? Ficou assim marcado. E a gente só foi se curar disso quando eu e ela ingressamos no CVV, em Santos. Eles foram transferidos, né? Para trabalhar no Porto de Santos. E ali, então, nós recebemos essa oportunidade de fundar o CVV de Santos, o posto CVV. Isso, só para interagir com, atualizar os nossos ouvintes, o CVV seria o Centro de Valorização, Centro de Valorização da Vida, Vida, que o telefone é 188, gratuito. 188, gratuito. Turma. Então, ela interpreta isso como uma oportunidade de cura. Porque nós ficamos marcados, feridos por dentro, né? Eu não tinha noção de que eu tinha esse ferimento, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 6 anos quando aconteceu. Agora, quando nós ingressamos no CVV, eu tinha 17. Eu não podia nem dar plantão. Eu fui fazer o curso em agosto, quando eu fiz 18, né? Aí fala, bom, agora você faz parte do grupo, né? Mas aquilo caiu como uma coisa assim, predestinada, né? Quando nós pegamos aquela apostila do CVV Samaritanos, né? Na época, no programa, aquilo foi... Eu fui folheando como se eu já conhecesse tudo aquilo. Tudo fazia muito sentido. Muito sentido e ia preenchendo, né? Coisas que eu nem sabia que estavam vazias dentro de mim, né? Dentro da família, de amigos, né? E aí, então iniciou, né? Toda aquela experiência. Depois eu entrei na educação e a minha ideia é sempre transpor a experiência do CVV, da prevenção do suicídio, para o mundo da educação, né? Que isso passou a fazer sentido depois que eu atuei 20, 25 anos na educação e que agora está fazendo sentido porque o suicídio está atingindo, né,
os jovens, né, os estudantes, de uma maneira assim assustadora. Então, esses 20, 25 anos seus de atuação profissional na educação, foi em escola? Qual que era esse ambiente? Escola comum, escola pública, escola particular. Pacientes jovens? Jovens, mas eu sempre olhando os conflitos, né, os problemas que eles têm, a falta de oportunidade que eles têm de falar de si, de espaços. Né? Então, as escolas são muito racionais, né, como toda a sociedade, né? Tem explicação para tudo, tem ciência para tudo, mas tem muito medo de dar voz aos sentimentos, às emoções. Então, aquele século industrial, tudo isso era proibido. Né? Agora não, né? Agora a coisa mudou. Tudo é transparente, tem espaço para tudo, né? Esse canal de comunicação, eu estava ouvindo aqui, é um canal de sentimentos e emoções, né? Maravilhoso. Em todas as áreas, a vibe, né, mundial mundial é maravilhosa, tá? 30 então, anos aí na estrada. É maravilhoso, porque e sabe mudou. Sabe que é interessante? Você fala que esses 25 anos dentro da escola pôde fazer com que você se ambientasse, percebesse mais os conflitos desses jovens, e depois você passou, então, a trabalhar com esse assunto que sempre permeou a sua vida, sempre teve a sua atenção, que é o suicídio, com a educação. E aí você fala que lá atrás, então, né, algumas décadas atrás, não havia espaço nas escolas e hoje há mais transparência. Mas essa transparência, ela não é em todas as escolas, certo? Não. Porque, eu vou fazer um comentário, eu tenho alguns adolescentes na minha vida, né? E alguns deles, recentemente, do ano passado para cá, vivenciaram aqui em São Paulo, na capital, algum colega da turma da outra série, que tem alguma proximidade, que tirou a própria vida. E eles falam, mas ninguém percebeu que ele passava por um processo desse. E o estranho, Dalmo, é que a escola pediu para que não espalhasse essa notícia não vou falar desculpa, mas motivada na ideia de que, se falarmos sobre isso, vamos incentivar outros adolescentes a seguir pelo mesmo caminho. Né? Existe mesmo isso? Existe esse temor. Esse conceito, ele se reproduz em outros ambientes, em outras escolas? É o tabu, não é só na escola, é na sociedade. Né? A escola, ela é um reflexo da sociedade. Eu costumo dizer que é a lavanderia da sociedade, onde se lava a roupa suja da sociedade. Então, a gente não estranha isso. A escola deveria ser um espaço de reação, né, de educação, mas o tabu também é forte. Eles têm muito medo do efeito contágio e de perder o controle das coisas. Então, é compreensível. Quando há uma reação dessa de pedir que não se divulgue, que se esconda, a gente já sabe que isso é natural. Mas a gente pede para forçar a barra. Fala, ó, agora é o momento de quebrar tabus. É isso que eu ia falar. Sua experiência te mostrou o quê? Que é esse o momento? Esse é o momento. Qual é o caminho melhor? Porque as coisas estão perdendo o controle. A semana passada eu fui numa escola em que 2 adolescentes se enforcaram. Né? E havia resistência de pedir ajuda. Eu tive que ligar para a diretora regional de ensino e falar, olha, o diretor está resistindo. Os pais me procuraram porque tentaram dialogar com ele está apavorado. A gente até entende. Mas ele não pode fechar as portas, ele não pode fechar o diálogo, né? Ele não pode se recusar a oferecer ajuda para os outros alunos. Tem muito aluno já contagiado e que precisa de informação, que precisa de voz. Sim, para não dar o próximo passo. Exatamente, né? Então, a gente não pode impedir que isso aconteça. E hoje a educação, com as bases curriculares nacionais, elas já prevêem o ensino do conteúdo emocional. A vivência, não é nem o ensino. Uhum. Né? Praticamente todas as escolas hoje, elas são obrigadas a ter um espaço, um momento de vivência emocional. Porque é um problema mundial. Né? No Japão, por exemplo, existe um fenômeno chamado Fotuko. Os alunos não vão para a escola. Se recusam a ir para a escola. Eu vou para a escola para quê? Para competir? Ferrar meu amigo? E fazer como você, meu pai, minha mãe, que estão pensando em suicídio porque perderam o emprego? Não vou mais para essa escola não tem nada para me ensinar. Aí alguns professores mais sensíveis, mais atualizados, falam, não, arruma um espaço que eu vou encontrar com eles. Eu vou ligar para todos, a gente marca um encontro numa praça, numa lanchonete. Nós vamos continuar a escola em outro lugar, não aqui. E vamos ver que escola que eles querem. Então a gente chega e pergunta, o que vocês querem aprender? E a gente não mais impõe um currículo. Sim. Né? Para dar uma abertura. Você vê, então isso não é uma coisa, uma anomalia. Isso é um momento. A educação está em crise, ela não pode ser mais industrial, ela não pode mais ser conteudista,
ela não pode mais ser informativa, ela precisa ser uma escola gostosa de se estudar. Claro. Né? Claro. Naturalíssima. Com certeza. E na nossa cultura, quais são os formatos que você vem trabalhando nos últimos anos, ou nos últimos 2 anos, principalmente, porque a gente teve essa barreira física do distanciamento, e aí não sei se você me conta um pouquinho como foi esse cenário dos 2 anos de pandemia versus suicídio, mas quais são os métodos e os formatos que você vem trabalhando dentro da escola que tem trazido bons resultados para essa vivência emocional, para esse estudo emocional? Em primeiro lugar, a quebra imediata do formato sala de aula, né? Então, a sala de aula, quem é educador sabe que sala de aula não existe mais, ela acabou faz muitos anos. Isso já era uma profecia antiga, né? Quer dizer, então, esse formato industrial, de ficam... fileira, de hora-aula, etc., isso não existe mais. Quem persiste nisso são os sistemas que já estão falidos. Então, a primeira medida é quebrar esse formato da sala de aula e propor uma roda de conversa, né? E lançar um tema transversal, um tema diferente que dê voz a essa angústia que as pessoas estão vivendo, né? Essa incerteza. Então, os jovens, eles têm um ciclo de sofrimento psíquico conhecidíssimo e que a escola não tem resposta. E que a medicina e a psicologia também não tem resposta. Quer dizer, tem resposta, mas tem oportunidade de aplicar. Sim. Né? Então, se na escola nós tivéssemos espaços terapêuticos, né, momentos de psicologia, encontros com psiquiatras, né? O educador, ele é um instrumento de cura também. Né? Educação é mudança de comportamento. Então, se a pessoa muda de comportamento, ela se cura. Então, os professores falam assim, mas eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. Não somos, nós só somos educadores. Nós estudamos psicologia da educação, estudamos filosofia da educação, sociologia. Então, para quê? Sabe que eu estava pensando muito nisso agora, Dalmo. A gente restringe muito as nossas possibilidades de atuação quando a gente coloca no nível racional que eu não tenho instrução para. Eu não estudei competência ou para, não tenho né? Isso. Mas eu acho que é uma coisa muito mais de sensibilidade. Afinal, cada um segue um caminho, uma profissão que tem as habilidades específicas, né? Eu e você, a gente fala de ser humano, mas atuamos em áreas diferentes. E no final, é a habilidade que você escolheu na vida como ser humano, vai assumindo seu papel de profissional, versus uma sensibilidade que eu acho que é inerente do ser humano e por vários motivos a gente deixa de lado, né? Então, não tem que ter uma formação em psicologia para atuar onde você está, por exemplo, né? Não, porque não necessariamente, obrigatoriamente, eu digo, né? Uma atuação, ajudar, eu acho que com certeza ajuda. É uma atuação humana, é uma especialidade humana. Você ajudar, se colocar no lugar do outro ser humano, isso é uma especialidade humana. Né? O engenheiro pode ser humano, o médico pode ser humano, né? Enfim, qualquer ser humano que tenha uma profissão, uma formação científica pode se tornar um ser humano em algum momento da atuação dele, né? Não deixa de ser ser humano. Não é? Não deixa de ter 2 ouvidos, Exatamente. um coração e o poder empático de estar na posição do Nós outro. viemos do ambiente humano e temos que humanizar o tempo todo, né? Então, a ideia é humanizar a educação. A educação está muito desumana, muito tecnificada, né? Muito racional. Você contou aqui a resistência de um diretor de uma escola em aceitar o fato de terem ocorrido 2 suicídios na escola dele e receber a sua ajuda, a participação do seu programa para começar uma educação emocional dos alunos. Então, existe a resistência de alguns, outros se olham mais abertos para tomar essa decisão, porque estão à frente da liderança, estão à frente da educação, mas e o outro lado? E os alunos? Como que eles recebem vocês? Como que eles recebem essa conversa sobre a educação emocional, essa conversa especificamente sobre o suicídio? Para eles, nessa idade, ainda é um tabu, como é para boa parte dos adultos, ou eles ainda estão mais disponíveis a conversar, mais abertos a conversar sobre isso? Como que é essa chegada de vocês e a recepção de vocês nas escolas, Dalmo? Eles estão esperando a gente tomar uma atitude. Eles estão ansiosos, porque para eles isso não tem barreira. Entre os jovens, entre crianças, as coisas são muito abertas. Quando eu falo transparência, é uma transparência natural. Eles não escondem nada. Esse diretor, por exemplo, ele estava com medo, só medo. Né? Sim. Quando eu cheguei lá, sabe o que ele me falou? Ele falou assim, o meu pai se matou. Então, ele estava angustiado também. Porque ele não soube lidar com aquilo. Ele não soube lidar não sabia como fazer com os alunos. Assim, receoso de cometer alguma falha, mas ele queria providências. Ele queria libertar a escola dele desse nó. Né? Então, ele teve coragem. Ele falou, olha, seja o que Deus quiser. Eu falei, vai ser. Sim. E fomos lá, conversamos com os pais, conversamos com os alunos, fizemos roda de conversa.
Todo mundo chorou, todo mundo falou, todo mundo reclamou. Nós ficamos 3 horas. É um momento de cura, né? Total. Eu falei, e vocês podem dar prosseguimento. Vocês precisam ter uma sala, né, de conversa. Sem lousa, sabe? Num outro formato, uma vez por semana. Vocês têm que incluir isso no currículo. Vocês estão preocupados com alfabetização, com matemática, com química. As pessoas estão morrendo. Vocês têm que ter uma sala aqui para as pessoas falarem de vida, né? De perspectiva. Então você precisa ver o depoimento dos alunos. Assim, depoimentos assim, tocantes. E gente que estava disposta a se matar. Porque não vê sentido nas coisas, nas pressões, né? A gente não tem liberdade de chorar em casa. Eu não posso chorar porque eu vou ser taxada de fraca, né? Então, e crianças de 12, 13 anos, assim, completamente tolhidas, né? Então a escola precisa mudar urgentemente. E eles, se você dá oportunidade, você pergunta, quando eu vou fazer palestra, alguém aqui já pensou em suicídio? Na lata. Eles levantam a mão. Alguém já tentou suicídio? Levanta a mão. Alguém aqui se corta? Eles mostram, eu me corto. Então, por que tanto segredo, né? Por que tanto receio? As coisas estão aí, tão comum. Tão comum. Então, existe a falta de oportunidade. Quando você dá oportunidade, eles começam a falar, começam a narrar. Eles aprendem regras. Eles têm dificuldades para lidar com disciplina, com regras, né? Em outros momentos da educação. Nesse, eles levam super a sério. Né? Eles fazem relatos. A brincadeira é o seguinte, não pode falar o que pensa. Mas é permitido falar o que sente. Então, a gente inverte, boa. Né? Falei, como assim? Inverte. Sim. Então, vocês têm aqui momentos de pensamento. Tem filosofia, tem sociologia, tem matemática, tem física. Isso é para pensar. Agora, para sentir, o momento é outro, né? Então, mas por que não pode pensar? Porque quando você pensa, você mente. Nós somos altamente especializados em mentir, né? Sim. Pensando, você acaba né? racionalizando e adequando aquele seu pensamento com tudo, né, que está ao redor de você. Agora, né? com sentimento, você não mente nunca. É impossível mentir, porque as pessoas ficam olhando, você está mentindo. Não é você que está falando. É uma imagem sua, né? Então, o jovem e a criança, para eles isso é fácil. Eles até topam, né? E um fica, olha, tá pensando. A gente inverteu a coisa. E a galera consegue mudar esse pensar e esse agir nesse tempo rápido. Agora, os adultos, o que a gente percebe, os adultos, eu lembro quando eu fui fazer o curso no CVV, a minha mãe, os amigos, né, tinham muita dificuldade de aprender a ouvir sentimentos. Querem falar, né? A gente é treinado para falar. Então, eles levavam 1 ano para aprender isso. Eles aprendem em 15 minutos, Patrícia. Eu dou o curso, mini curso para eles saberem ouvir, com as regras, né? Num slide, eu falo, eu quero 5 pessoas aqui agora. Eles levantam e dão o curso, e melhor do que eu, porque eles vão introduzindo as vivências deles, né? Olha, eu já vou deixar aqui então, para quem está me acompanhando, um novo convite para você. Você vai voltar outro dia e a gente vai fazer um programa inteiro só sobre saber ouvir. Protagonismo, saber ouvir. Perfeito. Os professores ficam assim, embasbacados, porque eles falam, nossa, quando assim? a gente propõe um seminário, eles não falam nada, agora sobre isso eles falam como se... É engraçado isso, né? É vivência, e a gente né? questiona muito o outro, né? O outro não fala, o outro não se expressa, o outro, mas é que a gente passa o trem em cima, né? Como que ele vai falar se a gente não deixa? O nosso programa está chegando aqui, o primeiro bloco no final. Falei para você que passava voando, hein? Tem que aproveitar esse tempinho juntos. Então, agradeço você. Agradeço todos os ouvintes que ficaram conectados conosco até agora, 5h30 da tarde de sábado. Vai lá, corre, pega um chazinho, um café e volta pra gente seguir juntinhos no Portal da Cura até às 6 da tarde comigo, Paty Kovacic, no Portal da Cura. Beijos, até já. E vai terminar muito, muito, muito bem este dia, dessa tarde de sábado, porque estamos juntinhos conectados aqui ao Portal da Cura. Então seja muito bem-vindo de volta, ou você, ouvinte, que já estava conectado na Vibe, ou seja muito bem-vindo você, ouvinte, que acabou de se conectar na Vibe Mundial FM, essa rádio que fala do amor, que traz tanta coisa boa, né, visando a saúde, visando o bem-estar, qualidade de vida. E eu, Patrícia Kovacic, aqui no Portal da Cura, das 5 às 6 da tarde, todos os sábados. Te convido para sempre mergulhar nessas entrevistas, nessas conversas com profissionais ou com pessoas que viveram
integrativas, terapias naturais, ou que vivem projetos sociais importantes que impactam a vida das pessoas, que impactam a nossa sociedade de uma forma positiva, de uma forma saudável. E aqui hoje eu estou com o Dalmo Duque, que é do programa Estação Amizade, e a gente está falando especificamente do suicídio. Então, quando eu estou falando de busca de saúde, busca de qualidade de vida, equilíbrio, a gente está falando aqui de algo que impacta muito o nosso dia a dia. Está mais envolvido, ele está mais na nossa vivência social do que a gente imagina. E a gente deixa de sentir o olhar, sentir a vibração do outro, a gente deixa de olhar o outro com esse carinho, com essa empatia, porque a gente anda tão distraído, né, tão envolvido com assuntos superficiais ou tão imerso nas nossas próprias questões que a gente muitas vezes deixa de observar o próximo e perde a oportunidade de ajudá-lo, ou até mesmo a gente deixa de observar e viver com o próximo e perde a oportunidade de nos auxiliar. Então, quantas vezes, se a gente permitir, né, essa conversa com o outro, um encontro, né, inesperado, ou encontros pontuais, se a gente se permitir que esses encontros eles se aprofundem um pouquinho mais, a gente trabalha um pouquinho mais nossa escuta, nossa sensibilidade, o quanto a gente não pode ajudar ou ser ajudado. Então, o Dalmo aqui hoje ele vai falar, está conversando um pouquinho sobre essa vivência dentro da educação, com a meta, com o objetivo de prevenção do suicídio, os desafios que é introduzir esse olhar da educação emocional dentro das escolas. E agora, nessa segunda parte do programa, a gente vai falar um pouquinho mais do projeto dele, do programa específico, que é aqui na Baixada Paulista. Então, eu falo aqui de São Paulo, da capital, direto da Avenida Paulista. E antes da gente voltar para esse nosso papo, Dalmo, tem 2 queridos amigos aqui que me apresentaram a você ano passado, Eliane Riske e Reinaldo Riske. Quando ano passado alguns ouvintes, assim como esse ano, solicitaram esse assunto, Dalmo, como você falou, que está tão presente, né, as pessoas carecem de conversar sobre, né, carecem de encontrar esses caminhos, eles logo trouxeram o seu nome, elogiando o seu trabalho. E hoje eu queria aproveitar esse encontro nosso aqui para poder trazer um pouquinho eles, para eles falarem também no projeto novo deles, que eles começaram desde a pandemia. Eles estão residindo em Santo Antônio do Pinhal, e lá em abril houveram algumas ocorrências na cidade, que eles vão dividir um pouquinho essa história. Iniciaram um trabalho que chama GPS, então é Grupo de Prevenção ao Suicídio, mas quem vai contar um pouquinho essa história são os próprios, Eliane e Reinaldo. Acho que eles estão na linha, né, Jean? Então pode entrar, manda ver. Oi, turminha. Olá, querida. Oi, minha flor, boa tarde. Ai, boa tarde, Patrícia, boa tarde. Boa tarde. Outra flor aí falando, Reinaldo. Como vocês estão? Tudo bem aí em Santo Antônio? Tudo ótimo. Estamos ótimos, trabalhando bastante com GPS. Esse começo, o Dalmo deve saber bem como é um começo de um projeto, né, Dalmo, querido? Pois é, vocês são especialistas em projetos novos. Mas é isso aí, eu falei aqui pro Dalmo, eu falei pros nossos ouvintes, né, antes da gente voltar, né, a acelerar os nossos motores aqui na conversa, queria colocar vocês que eu tenho o privilégio, né, de ter a presença de vocês e aprender tanto, com tantos trabalhos sociais que vocês já fizeram aí ao longo da vida, especialmente em São Paulo, e como o Reinaldo falou essa semana numa outra entrevista, foram para Santo Antônio achando que ia ter uma aposentadoria. Repousar. Né, Dalmo, mas o coração... Ele clama, né, por amar e seguir trabalhando. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho da história do GPS, o que foi esse despertar, esse início esse ano. E principalmente eu queria trazer vocês para mostrar para os nossos ouvintes como que a gente tem pulverizado trabalhos tão bonitos. Então, vocês estão no interior, Dalmo está aqui no litoral. Então, sempre haverá um caminho, sempre vai ter um ouvido e um ombro amigo, ouvintes, para acompanhar vocês, né? Seja lá o tamanho da dor que você julga ter. Se você sente ela, busque esses caminhos. Mas conta aqui pra gente, Reinaldo e Eliane, o que é o GPS, como ele nasceu? Muito legal. Então, Patrícia, Dalmo e ouvintes aí, a gente está numa cidade pequena aqui em Santo Antônio do Pinhal, e é pequena mesmo, né? Quase uma vilinha, 8.000 habitantes aproximadamente, e ela é encantadora por natureza. Mas, que é um título que a cidade tem. Mas, como vocês já falaram antes de nós, a vivência pessoal, né? A dor humana,
a capacidade de lidar com as dificuldades, né? Essa capacidade de resiliência, né? A gente sofrer os impactos, assimilá-los e voltar ao nosso estágio, eles são difíceis em todos os lugares, inclusive aqui numa cidadezinha pequenininha onde todo mundo se conhece, e tão bonita, sem o estresse de uma cidade como São Paulo, por exemplo. Mas as dores humanas acontecem da mesma forma. Ela é algo intrínseco e a gente sentiu isso aqui. E como falamos nessa entrevista, que acho que vocês viram, tentativas de suicídio nessa cidade aqui, a gente acabou sendo, está no DNA, né? Porque tanta vivência no CDV que a gente teve de acompanhar essas dores que já existiam na década de 80, quando a gente estava lá. A única mudança que eu vejo, Dalma, acho que você acho que já falou, os jovens estão nessa tentativa e antes estavam bem menos, né? Então a coisa, acho que a internet, as informações, eles ficam sabendo de tudo, mas não sabem lidar com tudo. E está faltando essa educação emocional, essas conversas, essa roda de sentimentos. Você também já tocou, tão importante. Então a gente abriu o GPS aqui na cidade, já temos uma sede não, alguém nos emprestou também por caridade, já temos os telefones, já estamos atendendo, já demos os cursos, já temos voluntários. Olha, legal. Vocês dois não dormem em serviço, hein, Eliane? Que mês que nasceu, Eli? E quais são essas atividades que vocês estão desenvolvendo aí? E se puder, já passa o telefone aqui para os nossos ouvintes. Tá. Então, nasceu e as pessoas que são voluntárias são pessoas assim que vão se afinizando conosco, as ideias. E realmente o mais difícil é aprender a ouvir, que o Dalmo falou na entrevista no começo, né? Como é difícil você sair daquele padrão de sempre interromper o outro, de querer colocar sua opinião. E no curso eu digo, a gente não julga, a gente já condena. A gente começa já a falar com a pessoa, ou se falar de alguém, a gente acaba já condenando, dando uma sentença para as pessoas. Então, esse costume precisa melhorar. Eu digo que o nosso grande sonho é nunca precisar desse tipo de trabalho. É que as famílias se falem, que os professores se falem, que as crianças diminuam o bullying e se falem. Mas, por enquanto, já que precisa, a gente está aqui para isso, instruindo as pessoas e tentando o máximo possível atender aquele que sofre, porque a dor do outro, ela pode ser assim, um pouco partilhada conosco e melhorada através do nosso carinho, da nossa atenção e do nosso acolhimento. Então isso faz muita diferença, a gente sente que vai ser um diferencial. Os jovens, a gente vai começar também a visitar escolas e contar desse trabalho, e espero que os jovens parem de se mutilar e entendam que tem um lugar para gritar, vamos dizer assim, desabafar. Isso é importante. Perfeito. O Reinaldo fala o telefone para a gente deixar vocês também curtirem a entrevista aí do Dalmo, tem muito para ensinar. Então, exatamente, para a gente agilizar, o telefone é 12, né? Nós estamos aqui na Serra da Mantiqueira, então é 12, 99-663-6267. Perfeito, e tem material também no canal digital de vocês, né? Tem, o Instagram já tem também. GPS em Sampa, em SAP. Em SAP, desculpa, então GPS em SAP. E a gente está à disposição. E é claro que o telefone do CVV, para as pessoas que estão aí em São Paulo, em qualquer lugar, podem ser muito utilizados, porque a gente veio dessa escola, né? Sim. Dessa vontade grande de um dia não ouvir mais esses assuntos. E, Patrícia, tem uma coisa tão importante que a crença nesse trabalho, tanto o CVV quanto o GPS, é o valor do desabafo. Enquanto um desabafo, alguém que possa falar daquilo que ela sente para alguém, e esse alguém não ficar te aconselhando ou te julgando, ele faz, aspas, milagres na vida dessas pessoas que têm essa condição de poder falar dessa forma e ser ouvido dessa forma. Vocês concordam? Totalmente. Eu fiquei toda arrepiada aqui, porque quantas vezes vocês já não foram meu momento de desabafo? Imagina, né, Dalmo? E você concorda com eles?
É um oásis, né? Sim. Nesse deserto, né? De solidão aí. Você ouvir alguém no meio da rua, no ponto de ônibus, né? Sim, 5 minutos você salva uma vida. É justamente isso que o Reinaldo falou, faz todo sentido. Você está preocupado Quantas vezes com a gente está ao ônibus ponto que de você vai explodir? perder e você está perdendo uma pessoa que está do seu lado, né? Justamente. Então, antes de eu me despedir de vocês, Reinaldo, repete mais uma vez o telefone do GPS, por favor. É 12 99 663 6267. Perfeito. Olha, muito. Nome muito bom, né? GPS, GPS. Né? Monitorando o sofrimento, né? Tem uma postagem que eles fazem que é você chegou no seu destino, que é aqui no GPS. Perfeito. Legal. Parabéns para vocês, viu? Justamente. Obrigada, É isso aí, viu? Eliane, Reinaldo, parabéns, que Deus siga abençoando vocês e que as pessoas cheguem a vocês cada vez mais abertas e a tempo de realmente se reconectar com a vida e sentir esse amor que vocês podem oferecer, e os voluntários que chegarem para trabalhar, porque turma, o convite também é para trabalhar. Se esse assunto faz sentido para vocês, se vocês sentem essa empatia com esse assunto, com o tema que a gente conversa aqui hoje, suicídio, entre em contato com eles lá em Santo Antônio do Pinhal, ou o Dalma, que vai deixar o contato dele agora aqui, para vocês seguirem aprendendo sobre isso e expandindo mais essa possibilidade aí de cura, essa possibilidade de salvar vidas. Então, Reinaldo, Eli, beijos! Até a próxima! Beijos. Valeu! E agora conte do seu trabalho, como funciona. É em Santos, né? Eu falo tanto de litoral, estava em São dúvida. Vicente. Na verdade, Santos e São Vicente é uma ilha só, né? Você me contou até uma história uma vez da ponte que fica entre as duas, que tem uma a Ponte história Pence. sobre. A Ponte Pence. A Ponte que é uma Pence, ela ponte conhecida, né? Conhecidíssima. Ela vai para Praia Grande, né? É uma ponte de 1914 que ela sempre foi um cenário de suicídios. Quando estava construindo a ponte, as pessoas desciam daqui de São Paulo para se matar em Santos, na Ponte Pence. Que loucura. Né? E o pessoal de Santos. E o dia que nós fizemos a ocupação da Ponte Pence, com 600 jovens, apareceram pessoas assim que desistiram do suicídio porque viram jovens com camisetas amarelas, né? E vieram conversar com a gente, né? Aí eles traziam as pessoas para conversar comigo, né? Eu falo, não, eles querem conversar com vocês. Sim. Eles querem falar por que eles estão a fim de desistir da vida, né? Então senta com eles e conversa, né? E as pessoas conversaram e foram embora, voltaram para suas casas, né? Quer dizer, é uma questão de oportunidade. Você dá uma oportunidade da pessoa conversar, falar 5 minutos do que está atormentando ela, você realmente muda o destino dela. E é uma coisa interessante que você falou, de certa forma, e o Reinaldo aqui lembrou, né, sobre o desabafo. A Eliane também falou sobre o não colocar a sua opinião quando você der essa abertura para ouvir. Então, dar abertura para ouvir e não colocar a sua realidade ou o seu pensamento em cima daquilo que o outro está dizendo. É porque a gente acredita que ouvir é uma coisa ineficiente, que é uma espécie de um desinteresse, e não é. Quando você ouve, fica em silêncio, é prova de que você está interessado naquela pessoa, naquilo que ela está vivenciando. Então nós não precisamos falar, ficar com essa ansiedade, querer falar, explicar, aconselhar. Porque o que ele precisa é usar a gente como espelho. Ele quer falar para um outro ser humano e aquilo que ele fala vai ecoar e vai voltar para ele como uma reflexão, né? É um reflexo. Então, pode ficar tranquilo, não se preocupe em querer dar frases de efeito, né? Conselhos, né? Porque não funciona. Ele está em momento de tormento, ele está falando para ouvir a própria voz dele através de você. Ele não consegue se ouvir. Então, quando ele conta para você, ele se ouve. Aí revela. Né? Essa ideia do próximo é uma coisa muito séria. A pessoa que percebeu isso, nós não temos o segredo das nossas coisas. A chave está com o outro. Né? A gente só abre essa chave quando a gente tem contato com um semelhante, com o próximo. Né? Então esse é o momento que você fica quietinho. Eu já tive essa experiência de ir caminhando, a pessoa se posicionou do meu lado, falou, atormentada, né? Falou. Quando chegou 2 esquinas depois, ele falou assim, olha, ele estava indo para a Ilha Porchá para se jogar. Olha só. Aí ele falou assim, vou para casa, vou dar um jeito da minha vida, vou tomar um banho. Obrigado por você ter me ajudado. Eu não abri minha boca, né? Ainda bem, né? Que eu não abri a boca. Justamente. Então, os jovens aprendem isso de uma maneira rápida. Na pandemia, isso para nós ficou muito claro, porque a gente atendia os alunos online, né? Então, esse mini curso que a gente estava fazendo presencialmente em Santos, São Vicente, na Praia Grande, né? No Guarujá, a gente passou a fazer remoto.
Nós fizemos no estado de Goiás. A Secretaria da Educação ficou sabendo que nós fizemos uma palestra num evento da SEDUC aqui de São Paulo. Eles viram, falaram assim, Dalmo, você não quer fazer esse mini curso para as nossas diretorias de ensino? Eu falei, quantas são? São 20 diretorias de ensino, vai dar uns 500 alunos no remoto. Eu falei, vamos lá. Nós ficamos um mês, atendemos mais de 600 alunos. E eles são multiplicadores. Remotamente, eu não podia ir lá, né? Mas é interessante, pessoas assim do interior de cidadezinha de 3 mil habitantes, meninos de 12 anos, né? Explicando os slides. Eu falo, fulano, explica esses slides aqui. Ele falou, pois não, professor. Explicava. Eu falei, gente, como pode, né? A secretária da Educação estava ouvindo, chorou. Eu falei, gente, que educação que a gente está fazendo? Né? As coisas estão prontas, é só deixar acontecer, né? Justamente. Muito preocupado com conteúdos, né? Com Sim. resultados, tem que permitir Tem que abrir, que né? se expanda, Abrir. né? Afinal, eu acho que expandir as possibilidades de consciência, expandir as possibilidades de conhecimento, de interação, dá significado para a vida, né? Dá. Eu acho que é o grande propósito nosso como ser humano nessa existência deve ser esse, né? Expandir. Agora, viver num meio social, né, que não permita isso é o caminho oposto. Agora, com relação ao programa em si, ao projeto Estação Amizade, então, como ele surgiu e como ele atua hoje, quais são os canais para as pessoas entrarem em contato com vocês? Ele surgiu a partir de uma tragédia. A minha filha que está aqui comigo aqui hoje, ela perdeu um colega por enforcamento. E eles quiseram fazer uma homenagem, fazer um documentário, né? E lá eles estavam construindo as estações do VLT, entre Santos e São Vicente. É um metrô de superfície, né, para quem não conhece. Uhum. E eles foram fazer esse documentário, eu ajudei a fazer o roteiro, mas depois eles desistiram. E nós ficamos com aquela ideia na mão, né? Aí eu decidi fazer um livro. A Verônica me ajudou porque é uma linguagem para jovens, né? Que eu não dominava. Então ela olhava e falava, isso aqui a gente não fala assim, né? Não sei o que. Vai mudando. Então ela ficou como coautora do livro. Legal. Né? Ela nem gosta muito de que eu fale isso. Mas eu aproveito e já dou aqui, mando um abraço para a Verônica que está no estúdio conosco e dou os parabéns pela iniciativa dela. Eu fiz questão de colocar lá na contracapa, porque eu falo, esse livro é de jovens para jovens. São jovens conversando com jovens sobre assuntos que eles não têm oportunidade de falar, né? Sim, sim. Então, no livro, são 10 jovens que estavam angustiados, cada um com as suas histórias, com as suas experiências. Eles se encontravam nas estações para conversar. Antes de ir para o trabalho, antes de ir para a escola. E são tramas assim que a gente nem imagina. São jovens de várias classes sociais, né? Mas quando eles se encontram, eles são todos iguais. Uhum. Né? Eles são todos seres humanos. Então as barreiras sociais desaparecem e brotam os problemas, né? Então aí nós tivemos a ideia de transpor isso para um programa real mesmo. Em sala de aula, com frequência, né? Um mini curso Saber Ouvir. O mini curso foi mais interessante ainda porque foi uma encomenda, um desafio que a prefeitura fez de tecnologia. Uma semana tecnológica e a escola que eu estava trabalhando pediu um produto tecnológico, aí nós transpusemos o curso do CVV, que normalmente é de uma semana, um mês, né, para 20 minutos, que é o que eles fazem. Aí o pessoal fala, mas isso não é tecnologia? É tecnologia, sim. Olha, tecnologia é uma extensão do corpo humano, né? O McLuhan já falava isso. Então toda tecnologia sai do corpo. Então ouvir é uma tecnologia. Vai resolver o problema de conflito, né? Sim. Porque eles tinham problemas, eles trabalhavam na prefeitura, no posto de saúde, como menores aprendizes, e eles não tinham condição de suportar determinadas situações de conflito. Trabalhar em prefeitura é complicado, né? Porque o munícipe chega irritado, gritando, xingando, né? E eles não queriam ir mais. Então, quando eles aprenderam o curso, mudou a realidade de trabalho deles. Você só precisa ouvir. Deixa ele falar, deixa ele xingar. De forma geral, né? Dentro e fora de lá tem que ser assim, né, então, gente? E aí, quando eles perceberam que isso funcionava, aí eles começaram a pedir o curso para outros departamentos. Quem foi dar o curso? Os meninos e as meninas. Né? Perfeito. Então, eles são multiplicadores. Então, cada escola que a gente vai, a gente escolhe um determinado número de alunos, alguns professores como facilitadores, né? E eles ficam com esse compromisso de multiplicar. O treinamento é simples, muito simples. Em 20 minutos você treina. E eles vão multiplicando para as salas. Porque a gente não pode atender todas as salas, né? Todas as escolas. Sim. São Paulo tem 6.800 escolas.
Agora, se tiver um núcleo em cada escola, a coisa alivia, Vai né? rápido. Vai muito rápido. Justamente. E quais são os canais de contato com vocês hoje? Olha, hoje... Então, um ouvinte que está aqui nos acompanhando e queira uma ajuda direta, ou uma organização, uma escola, uma empresa que precisa, né, que tem contato com essa visão, que precisa aplicar isso dentro do seu espaço. É só mandar um e-mail, santosduquedalmo@gmail.com. Tudo junto, sem pontos. É o meu Santos nome. Duque Dalmo, Dalmo. o meu nome é o contrário. Manda um e-mail e marca uma reunião remota. A gente faz o treinamento das classes, dos educadores, até de pais que estejam interessados. É bom que tenha pais, Sim, né? imagino. porque dá uma dinâmica diferente, dá um sentido de proteção, né? Sim. Porque a ideia desse curso é fazer perguntas. Os ingleses, eles têm uma prática antiga, né? O CVV veio de lá, né? Então, Befriending, né? você lembra qual que foi o ano que iniciou? Em 1950, né? 50. O reverendo Shedvara, ele era psicólogo e ele implantou os samaritanos e com essa prática do befriending, né? De ser amigo. E o segredo disso tudo é a simplicidade. É tão simples que as pessoas ficam desconfiadas. Mas só ouvem, não falam nada. É só ouvir. Basta você ouvir. Como que ele descobriu isso? Ele estava com uma fila de atendimentos no consultório dele, na igreja dele. E de repente ele tirou uma mulher de dentro do consultório e falou: a história dela é muito complicada, ela vai me esperar aí até o final, eu vou atender todo mundo. Enquanto isso, você vai conversando com aquele rapaz, ele é motorista de ônibus. Conversa com ele vai te servir um café, mas não vai embora, hein? Eu vou atender todo mundo porque a tua história é muito complicada. Aí ele trancou, foi atendendo, e o motorista: pois não, senhora, a senhora quer um café? Sim. Pronto. O que a senhora veio fazer aqui? Resolveu. Falou, não, ele falou o seguinte: ela contou a história 4 vezes. A história, ele não entendia a história. A história é complicadíssima. Ele não entendia. No meio da 4ª vez que ela foi, ela deu um grito. Ela falou: eu agora descobri, conversando com você, o que está acontecendo comigo. Eu não consegui enxergar isso, você... Mas ele falou: eu só te dei uma aguinha. Então, Ele falou: mas você me ouviu, né? justamente. Foi embora. Aí o Shedvara saiu e falou: mas cadê a mulher? Ela foi embora: mas eu não falei pra você não liberar ela. O que você falou pra ela? Eu falei: nada. Nada. Aí ele, descobri. Mas aí entra aquilo que você falou. Às vezes, o que a gente precisa é de um ouvido, né? Um ser humano neutro, com um ouvido amigo, justamente para a gente perceber aquilo, falando, aquilo que a gente sente e não consegue organizar isso dentro da gente em silêncio. Então, se ela repetiu 1, 2, 3, na 4ª vez, ele não estava entendendo nada, porque talvez nem ela estava entendendo o que estava acontecendo, e ali ela descobriu o poder de você desabafar, como disse Reinaldo Rischi. Né? Com alguém. Com alguém, ela claro. só entendeu porque ela viu no outro. Sim, Nos olhos do outro, ela viu o que estava acontecendo com ela. Esse é o segredo. E aí ele despertou e iniciou esse trabalho. Aí ele percebeu assim: pessoas comuns podem fazer trabalho voluntário em prevenção do suicídio. Perfeito. Né? Nós temos condição de ouvir uma pessoa e perguntar para ela: você quer uma ajuda profissional? Você quer um psicólogo? Você já pensou em procurar um psiquiatra? Você quer mesmo? Às vezes ela não quer e nem precisa, porque é uma coisa trivial, né? Sim. Mas você precisa ouvir. Precisa, claro, e precisa descobrir se é necessário a partir daí uma ajuda profissional também ou não, né, Dalmo? Então, as pessoas acho que talvez tenham medo também de assumir a possibilidade de uma doença desse tipo e entrar por um caminho que a expectativa não seja tão positiva, eu não sou psicólogo, eu não sou médico, mas não somos mesmos. Nós não somos solucionadores de problemas. Sim. Quem soluciona problemas são profissionais. Né? Mas nós somos especializados em sentimentos, em ódio, em medo, em ansiedade, né? Isso Perfeito. Nós somos especialistas, porque todos nós sentimos isso, né? Sim, sim. Dalmo, nesse último minuto de programa, a gente já falou um pouquinho do trabalho, já deu os canais de contato. Eu queria deixar aberto para você falar diretamente com quem está nos ouvindo, falar com aquele que está passando por essa angústia e precisa dessa palavra, que precisa dessa orientação, precisa desse incentivo para seguir vivo com a gente aqui. Então, o que mais incomoda todos nós hoje é a solidão, né? A solidão que nós estamos rodeados de pessoas, né? Eu sempre fui muito solitário. Eu tenho 6 irmãos, a minha casa era um barulho, né? Insuportável, não parava empregada, era um caos. E eu sempre fui solitário. Eu fui entender isso muitos anos depois. Porque é uma marca que a gente tem, né? Então você precisa se conhecer. Conversando com as pessoas, você se conhece. Então você que está se sentindo sozinho,
procure conversar com alguém. Se você não tem ninguém aí perto, liga para o CVV, 188, gratuito. Eles vão te ouvir e você vai se entender melhor, você vai ficar mais aliviado, né? Sim, você vai sim. poder tomar suas decisões com mais propriedade, com mais clareza, segurança. Mesmo que você não consiga decidir, você aceita que aquilo é um momento importante, né? Um momento Perfeito. Você precisa ser vivido, não desistido, né? É esse o ponto. E a você, Dalmo, que você também persista no seu trabalho, siga com muito amor, muito foco. Agradeço a oportunidade de você estar aqui com a gente, agradeço a oportunidade de dividir um pouquinho dessas palavras com os nossos ouvintes, e vocês ouvintes que estão me acompanhando, por favor, persistam nesta vida, sigam firmes, procuram sempre caminhos que aceitem vocês, que vocês se sintem libertos, e viva cada vez mais consciente, mais presente, com muito amor. Conte comigo, Paty Kovacic, através dos canais sociais, e todo sábado aqui, das 5 às 6 da tarde, na Vibe Mundial, e deixo aqui um convite para o próximo sábado, a gente seguir nesse papinho aqui no Portal da Cura. Um grande beijo e obrigada pela audiência. Até lá!